ZYW219, Folha FM, a rádio que toca você, 98,3, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, uma emissora do grupo Folha da Manhã. Estamos apresentando o Folha no Ar, com um oferecimento de Clínica Proteus, Laboratório Plínio Bacelar, Unimed, cuidar de você, esse é o plano, e Vacinas Plínio Bacelar. Hoje nós temos aqui como nossa convidada a Júlia Nicolau, coordenadora de análise, suporte e competitividade empresarial da Firjan. E a gente falou, Júlia, muito sobre a participação quando a gente fala do ensino superior e o ensino médio, que durante muitos anos foi um vazio que teve no Brasil, e nisso o Senai, o Senac, a Escola Técnica e várias outras escolas profissionalizantes têm ocupado de forma muito positiva esse espaço deixado, né? E criado um equilíbrio maior a nível de escala profissional. O que você acha disso? Marcos, sem dúvida, a capacitação profissional tem um papel muito importante, né? De suprir justamente essa lacuna que hoje existe no mercado, né? É um desafio de forma geral para o Rio de Janeiro, para o Brasil, né? A gente garantir a empregabilidade do jovem, né? A gente fez um estudo recentemente, o SESI, né, em parceria com o PNUD, mostrando que a evasão escolar é altíssima, né, no Brasil de uma forma geral, e da dificuldade de ingresso do jovem no mercado de trabalho. E nesse sentido, a capacitação profissional tem um papel fundamental, né? A gente tem lugar para a pessoa de formação superior e tem muito espaço para a pessoa de formação técnica, né? E nesse sentido, o Senai, como Instituto de Capacitação Profissional voltado à indústria, tem um papel fundamental, né? Há muitos anos exercendo esse papel, esse protagonismo na capacitação aí do jovem, na atualização também do profissional, que já está há bastante tempo no mercado, já tem uma estrada também, para que ele esteja também atualizado, né? Então, sem dúvida, a capacitação profissional é um caminho muito importante para elevar a empregabilidade da força de trabalho do Rio de Janeiro e do Brasil de uma forma geral. Rodrigo, já conseguiu acertar aí o som? Você está com a imagem muito para cima, para baixo agora, para os nossos ouvintes e telespectadores, na verdade, do nosso streaming. E vamos lá. Melhorou aí um pouquinho, gente? Muito! Não foi pouquinho, muito! Porque eu tô com problema aqui de conexão, pedir desculpa a vocês aí. Júlia, dentro de toda essa proposta de qualificação, na quinta-feira, como você falou, né, vai ser possível através de parcerias, né? E eu acho que isso é uma coisa também que se discute muito em relação às pequenas empresas. Elas dialogarem para saber de que fato uma pode estar, às vezes, contribuindo com a outra, né? Ou seja, de que forma elas podem, em cadeia, uma contribuir para que melhore o mercado. Às vezes eu tenho um negócio, uma pequena empresa que atende uma determinada demanda, mas eu percebo que há uma lacuna. Então, esse evento serve também para construir essa conexão, esse diálogo entre as pequenas empresas e microempresas? Serve sim, Rodrigo. Elas ali vão ter a oportunidade do networking, né, de se comunicarem, de se conectarem naquele espaço, né? E também estender essa conexão para além daquele momento da quinta-feira, né? A gente, na quinta-feira, vai apresentar 3 plataformas também que a Firjan oferece de conexão de negócios extremamente interessantes, né? Uma é o Conecta Negócios, que o próprio nome diz, que a ideia é que todas as empresas do Rio de Janeiro, indústrias, elas estejam ali cadastradas e que aí uma empresa pode encontrar outra, né? A ideia é a gente fomentar os negócios dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, quem tiver uma necessidade de contratação de um serviço ou de um produto, né, ela vai poder encontrar naquela plataforma. Então, todos que estiverem cadastrados ali vão poder ser encontrados por outros que estejam procurando aquela solução ou aquele serviço. O Conecta Resíduos, ele é muito interessante porque ele conecta a empresa que está gerando um resíduo e que vira matéria-prima para outra. Muitas vezes a indústria está gerando um resíduo, vai descartá-lo, mas aquele resíduo ele é matéria-prima para outra.
Então, além da gente contribuir do ponto de vista ambiental, a gente gera negócio para quem ia descartar e para quem vai comprar também. A gente faz essa ponte, né, esse matchmaking aí entre oferta e demanda. E tem também o Conecta Inovação, que ele conecta justamente as empresas que estão com uma necessidade de inovação, em geral de médio para grande porte, né, grande porte, com as pequenas, que tem, por conta desse dinamismo, essa capacidade de oferecer soluções aí de forma mais rápida. Então, a ideia é que na quinta-feira a gente tenha ali presencialmente essa conexão, esse estímulo para uma conhecer a outra e que ele se estenda para além desse encontro também. Júlia, e todas essas ferramentas, elas estão dentro do Firjan Pack? Elas estão dentro do Firjan Pack? Sim, Rodrigo, todas estão dentro. Desculpa, a gente me engasguei. Todas estão dentro do Firjan Pack, que tem um portal exclusivo, em que a gente reúne ali essas plataformas, informações, contatos para assessorias, tudo está dentro do site do Firjan da Pequena Empresa, www.firjan.com.br/Firjan da Pequena Empresa. Entendi. Júlia, a gente está vivendo esse momento de reforma tributária. Eu estava te perguntando isso em off, mas a gente acabou não conseguindo concluir. É um momento em que muita coisa ainda está sendo discutida, né? Acho que agora ela foi para o Senado, né? Passou pela Câmara, foi para o Senado. Ou seja, as empresas também vão precisar ficar atentas a isso. Esse momento terá ainda essa discussão ou isso vai ser uma discussão que vocês pretendem amadurecer mais para frente ainda, após a aprovação do Senado e sanção presidencial? A reforma tributária a gente vem acompanhando ali com lupa, né? A gente vem atuando, não só acompanhando, mas atuando de forma muito intensa nisso, que é algo que é esperado pelo Brasil há muitos anos, né? Para a pequena empresa, do ponto de vista como a reforma está, como ela foi aprovada na Câmara, ela mantém o Simples Nacional, que é o regime tributário ao qual as micro e pequenas empresas estão sujeitas em quase sua maioria, né? Então, como o princípio Simples Nacional vai ser mantido para as pequenas empresas, né? Ela não muda tanto, ela não traz tantas mudanças diretamente, né? Ela traz mudanças para as outras empresas que não estão sujeitas ao Simples Nacional. Então, se a reforma for aprovada no Senado, mantendo o regime tributário específico para as micro e pequenas empresas, para elas, a princípio, nada muda. Mas, certamente, ela vai trazer a reforma um dinamismo ali para o mercado, né? Na medida em que ela simplifica, ela reduz a complexidade tributária para todas as outras empresas, né? E, consequentemente, reduz o custo com o qual essas empresas se defrontam, né? Para cumprir a obrigação tributária. Certamente isso vai trazer um dinamismo para o mercado que respinga nas micro e pequenas empresas de forma aí indireta, mas diretamente, a princípio, o Simples Nacional fica mantido como está. E aí, com certeza, a relação mudando para as grandes empresas, quando elas forem buscar fornecedores, né, isso provavelmente vai ampliar até a possibilidade dessas pequenas empresas e microempresas de estarem fornecendo para essas grandes empresas no momento que elas passam a ter uma tributação diferenciada em alguns sentidos, né, em alguns setores. Agora, você falou antes do intervalo sobre um outro assunto que eu queria que você falasse um pouco mais, que eu acho muito importante, que é a questão dos editais públicos, né? Que a Firjan faz esse mapeamento, esse levantamento, né? Que, claro, focando aqui para as empresas que são da região, mas do estado como um todo, né? Oferecendo essas oportunidades para que esse empresário possa estar ofertando seu trabalho, seu serviço. Só que muitas vezes também falta essa qualificação de edital, né? Como o Marcos colocou, a questão da burocracia muitas vezes assusta, né? Então, quando ele se depara com um edital, com algumas exigências, até na questão ambiental, como você falou que é hoje uma exigência para se fornecer muitas vezes, como é que é esse mapeamento? O que vocês preparam, o que vocês oferecem a esses empresários para que eles estejam cientes dessas oportunidades, mas que eles possam abraçá-las também? Perfeito, Rodrigo. Primeiro, a gente faz um trabalho aí bastante intenso e extenso de mapear todos os editais públicos dos 92 municípios do estado e do estado do Rio de Janeiro, das compras do governo estadual do Rio de Janeiro também. Então, a gente acompanha diariamente os editais públicos que estão disponíveis de forma online, às vezes só de modo físico ainda tem prefeitura que não disponibiliza assim, edital de forma online, né? Então a gente faz esse acompanhamento, né? Às vezes é físico, né? Esse acompanhamento.
Então, a gente organiza essas informações todas. Como é que é organizar? A gente disponibiliza no portal da pequena empresa, no Firjan-PEC, tem ali um local que o empresário consegue acessar todas as compras públicas do governo do estado e de todas as prefeituras. Essas compras estão organizadas por região, ou seja, o empresário consegue acessar, ele pode fornecer para qualquer lugar do estado, mas se ele quiser saber quais são as minhas oportunidades da minha cidade, da minha região, em que eu tenho mais proximidade, às vezes tem algum conhecimento, fica mais fácil de eu fornecer porque é mais perto, né? Ele consegue ter esse recorte regional. Ela é organizada por setor, então, quero saber as compras para o meu setor, tudo que existe no estado para o meu setor, consigo saber. Tudo que vai acontecer daqui a 3 semanas, consegue saber. O que vai acontecer daqui a 1 mês, consegue saber. O que acontece semana que vem. Então, a gente organiza num único repositório. Então, em vez do empresário ter que ele buscar, né, individualmente, cada oportunidade de compra em cada município, a gente disponibiliza isso para ele de forma gratuita, de forma simples, direta, né? Ele baixa no celular, abriu ali uma planilhinha que ele vai filtrar, se ele quiser, por região, por data, por valor, por setor, por tipo de produto. E ali a gente informa se esse edital ele consegue mandar os arquivos que são exigidos todos por online, se ele tem que entregar por meio físico, se às vezes o valor está disponível ou se não está disponível, se vai ter um leilão público, né? Quando que ele vai acontecer, onde que ele vai acontecer, tá? E além disso, a gente oferece aí como um benefício exclusivo para os associados, né? Uma assessoria, associados da Firjan, uma assessoria detalhada de como se tornar um fornecedor para o setor público, né? E que pode parecer aí um negócio muito complexo, muito difícil, mas é muito menos complexo e difícil que se parece. A gente teve avanços muito importantes do ponto de legislação nos últimos anos, tá? Que justamente encorajam que esses editais fiquem cada vez mais fáceis, mais acessíveis e mais transparentes também, né? A gente sabe que ainda é um desafio para a pequena empresa, muitas vezes estar em dia com as suas obrigações que permitam ela cumprir, e é justamente nesse sentido que o Firjan da Pequena Empresa vem, para apoiar essa empresa, como é que ela fica em dia com as suas obrigações, para que isso possa se traduzir em mais oportunidades de negócio para ela. Rodrigo, eu queria colocar um detalhe. A gente está falando aí sobre distribuição, sobre e-commerce, que foi citado bastante pela Júlia. Júlia, a gente tem notado, o pessoal que gosta de viajar entre os estados, às vezes pegar uma viagem um pouco mais longa, tem notado construções de centros de distribuição. Por exemplo, você vai daqui para a região dos lagos, você encontra vários centros de distribuição que nem o nome na porta eles têm, mas são centros comuns para 2, 3, 4 empresas que estão trabalhando no e-commerce muito ativamente, e que isso reduz bastante a logística, reduz a distância, reduz o tempo e se trabalha melhor com as distribuições. Você vê muito particular, muita gente, pessoa física, né, com seu carrinho fazendo distribuição, por exemplo, ao invés do correio, ao invés de outro sistema de entrega de couriers, e que tem melhorado, agora você vê como a concorrência é importante, que tem melhorado sensivelmente o serviço do correio, que estava terrível, ainda continua, né, meio cá, mas já melhorou muito, tem cumprido muito mais o prazo do que a gente vê. O que isso influi também, por exemplo, num produto que você compra em São Paulo e que vem para o Rio de Janeiro, mas que de repente sai do centro de distribuição já dentro do estado, isso altera impostos e recolhimento. Como você vê isso também? A abertura de cada vez mais centros logísticos no estado do Rio reflete uma retomada do dinamismo econômico fluminense, né? Sem a menor dúvida, né? Essa necessidade de ter os centros próximos aí do mercado consumidor vem justamente da necessidade de reduzir esses custos logísticos, né? E quando a gente fala, por exemplo, quando eu cito a iniciativa Rio Mais Digital da Firjan, que é essa parceria com o Mercado Livre, justamente dá essa oportunidade para o pequeno empresário, para ele entender que assim, ele pode fornecer via Mercado Livre. O Mercado Livre não é só para quem é médio, para quem é grande, né? Como eu, pequeno empresário, posso aproveitar a oportunidade de fornecer dentro da maior plataforma de e-commerce da América Latina e me beneficiar
de uma empresa que tem um grande centro logístico aqui no estado, que já tem toda uma operação feita para isso, né? Eu, pequeno empresário, não vou precisar me dedicar eu pessoalmente, né, a fazer essa distribuição para todos os clientes, consigo ampliar o meu mercado consumidor. Às vezes o pequeno empresário fica fornecendo só na região próximo a ele, justamente por só conseguir atender fisicamente a entrega ali. A partir do momento que esse pequeno empresário passa a fornecer dentro de uma plataforma de e-commerce gigantesca, que tem uma estrutura de logística, ele pode fornecer para o Brasil inteiro, porque justamente ele consegue direcionar a mercadoria dele para um centro de distribuição que fica dentro do próprio estado e consegue direcionar isso para outros, né? E aí o custo logístico cai, naturalmente, tanto do ponto de vista aí de custo físico mesmo, quanto até eventualmente de vantagens tributárias também. Júlia, quando a gente fala nessa questão das pequenas empresas, a gente sabe que durante a pandemia cresceu muito o número também de microempreendedores. Essa migração tem ocorrido de pessoas que iniciaram como microempreendedores, mas entenderam que conseguem hoje já crescer no seu negócio e abrir uma microempresa, uma empresa de pequeno porte. Houve essa transição? Como é que é essa transição? Ela é uma transição possível e fácil para o microempreendedor? Sim, Rodrigo, a gente observa assim, né? A gente teve uma explosão de MEIs, né? Que é o microempreendedor individual de fato na pandemia, né? Muitas pessoas passaram a procurar ali o próprio negócio como uma alternativa, até a perda do próprio emprego ali, aquele emprego carteira assinada, né? Então decidiram empreender e se formalizaram, ótimo, né? Se formalizar sempre é a melhor opção. Quem começa sendo MEI, o MEI ele tem garantido ali seus direitos previdenciários, ele tem ali a possibilidade de fato de emissão de nota fiscal, isso implica, né? Muito mais geração de negócio para ele, né? Então é ótimo ele ou ela que se cadastrem, que sejam microempreendedores individuais, ótimo. E a gente tem observado essa migração, sim, né? Essa elevação, essa passagem, né? Mudança de porte, né? De microempreendedor individual para microempresa, assim, a gente observa sim. E ela é uma transição tranquila, ela não é difícil do ponto de vista da transição, né? E ela permite que o negócio, de fato, o grande salto do MEI para a microempresa é a possibilidade de ter mais de um funcionário. O MEI, ele só pode faturar até R$81 mil ano e pode ter um funcionário. A partir do momento que aquele negócio começa a ganhar corpo e precisa de mais um funcionário, essa transição para a microempresa ela é importante, ela é necessária e ela é simples. E isso faz com que a pequena empresa ela possa ter mais funcionários e consiga, assim, de fato, alavancar suas oportunidades. Então, esse é um movimento que vem sendo percebido, sim. Agora, as pessoas não assustam um pouco, porque aumenta a tributação, aumenta algumas coisas, mas assim, isso não acaba assustando pela falta de conhecimento muitas vezes, por achar, por exemplo, eu sou um microempreendedor, quero conhecer um pouco mais de como ter uma empresa. Ele pode buscar essa consultoria na Firjan? Pode sim, Rodrigo. A gente consegue fornecer um conjunto de informações gerais e principalmente para quem é associado, a gente consegue dar uma assessoria ainda mais específica, né? Então, quem nos procurar na quinta-feira, por exemplo, se tiver essa dúvida, vai conseguir ter uma orientação geral de como ele faz essa passagem, por exemplo, de MEI para microempresário, né? E para aqueles que forem associados eventualmente, a gente consegue até dar uma assessoria ainda mais especializada nessa passagem, né? Explicar com mais riqueza de detalhes ainda como é que muda essa tributação, entender mais ainda do negócio dele, até ter uma atenção ainda mais direcionada. Mas qualquer empresário que nos procurar na quinta-feira com qualquer dúvida vai ser atendido, vai ser recebido, tá? E a gente vai procurar esclarecer essas dúvidas, né? Seja de passagem de mudança de porte, enfim, qualquer dúvida a gente vai procurar esclarecer na quinta-feira. Esse evento de quinta-feira, eu queria que você falasse um pouco mais sobre ele, né? Porque as inscrições são gratuitas, não é isso? E ele é só para associados ou ele é de forma geral? E quando você fala dessa relação associado, eu queria que você falasse um pouquinho mais como é que funciona essa relação para ser um associado à Firjan. Bacana. O evento ele é gratuito, ele é para todos, associados e não associados, tá? Então, todos os empresários vão ser atendidos, todo mundo vai ter direito a receber o mesmo tipo de informação, mesma orientação, tá? Nesse dia da quinta-feira, né? O associado da Firjan, naturalmente, conta com alguns benefícios que são exclusivos por ele ser
associado, né? Na quinta-feira, a gente vai promover o mesmo atendimento para todo mundo, associado e não associado, tá? E quem quiser entender um pouco mais como se faz para associar a Firjan, a gente vai explicar também na quinta-feira, nesse dia. As pequenas empresas contam com condições facilitadas, justamente entendendo que o pequeno empresário ele tem ali um faturamento menor, então assim, a nossa ideia não é onerar o pequeno empresário, pelo contrário, é dar mais força para esse pequeno empresário, tá? É ele conseguir buscar na Firjan por um valor muito pequeno, algo que ele encontraria no mercado por valores muito maiores, que são assessorias tributárias, assessoria ambiental, assessoria trabalhista, assessoria sobre crédito, que ele também consiga ter seus interesses representados, né? Acho que esse é um ponto importante que eu não toquei aqui. A Firjan trabalha pela representação dos interesses da indústria, do encadeamento produtivo, né? E a gente sabe que o pequeno empresário, como assume todos esses papéis, né, dentro da própria empresa, para ele muitas vezes é difícil individualmente conseguir trabalhar em busca de algo que seja em prol do seu setor e que vai afetar a empresa dele, né? Então, quando de repente a pequena empresa está diante de uma situação que vê, às vezes já soube, acontece alguma alteração regulatória, uma lei nova, que ele não estava nem sabendo o que ia acontecer, ele foi pego de surpresa. Se ele é associado da Firjan, a Firjan vai informar que a alteração regulatória está prestes a acontecer. Se ela é contrária ao interesse daquele setor, ela vai atuar, vai representar o setor com todo tipo de assessoria, vai fazer interlocução com o poder público, vai tentar reverter, melhorar aquela legislação ali, tá? E ela vai informar para o empresário, e ela vai garantir que essa empresa consiga não só estar em dia, mas ajudar essa empresa a fazer essa transição também, a se adaptar para uma nova alteração regulatória, né? Então, isso também é um ponto importante, né? Então, a indústria, por exemplo, ela se associa através do sindicato patronal. A gente tem hoje na Firjan 102 sindicatos, 101 sindicatos filiados, né, à Firjan, e esses sindicatos, através desses sindicatos, é que as indústrias contam com esses benefícios exclusivos, né, de representação de defesa de interesses. Quem é associado conta com descontos aí para capacitação empresarial, para capacitação profissional, conta com todas as assessorias empresariais gratuitamente também, tá? Mas quem não for empresário nesse dia, pode procurar a gente, né? Pode conseguir informação. O site Firjan da Pequena Empresa é um site gratuito, com todas as informações ali disponíveis para o público, tá? Então, a nossa ideia na quinta-feira é mostrar como a Firjan pode apoiar, quais são as informações que são disponíveis para todos e, para quem tiver interesse em se associar, quais são todos os benefícios a que os associados vão poder se beneficiar a partir dessa associação, tá? E indústrias e também que a gente chama do encadeamento produtivo, né? Aquele escritório de contabilidade, de advocacia e várias outras empresas que estão conectadas à indústria de alguma forma e também precisam ser atendidas, precisam ser contempladas, tá? Então, a gente fala indústria e o encadeamento produtivo. Quem não for indústria, quiser se associar, se associa através do CIG, que é o Centro Industrial do Rio de Janeiro, e tudo isso a gente vai explicar também na quinta-feira. Mas comparecer ao evento é gratuito, é aberto, sendo associado, não associado, todos vão ser bem-vindos. O objetivo nesse dia vai ser a gente assessorar, informar e promover as conexões aí e gerar oportunidades, negócios e informação para todos. Então tá certo, as inscrições elas são gratuitas, no site da Firjan a pessoa encontra o link para fazer essa inscrição, as vagas são limitadas, então é bom correr aí para garantir a sua, né? Agora, desculpa gente, agora eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do... Acontece. É porque eu tô com uma instabilidade na internet aqui, aí o roteador não sei por que começou a ficar com esse barulho. Júlia, a partir de 9 horas da manhã já é o credenciamento, é isso? Isso. 9 horas é o credenciamento, o evento começa às 9h30 da manhã, tá? Ele tem 2 horas de duração, pessoal, então assim, para quem conseguir, não é um evento de dia inteiro, então é fácil conseguir aparecer por lá, para a gente explicar como é que é o Firjan da Pequena Empresa, como é que são as assessorias, como é que tem informação de crédito, oportunidade de negócio, ter esse contato mais próximo, esse atendimento individual, tá? Então a gente tem a primeira parte do evento, a gente vai fazer essas apresentações, o que é o Firjan da Pequena Empresa, o que é o Rio Mais Digital, que é essa parceria com o Mercado Livre, o que é o Núcleo de Acesso a Crédito da Firjan, e a AGRI também faz uma apresentação rápido, direto, simples, com a linguagem do pequeno empresário. E na outra metade do evento é atendimento individual gratuito também, tá? Para todos. Contamos aí com o máximo de empresas para que a gente consiga levar informação, oportunidade de negócio, assessoria, quinta-feira, 9 horas, na representação regional da Firjan, que fica aí na rua Bruno de Azevedo, 37, no Jardim Maria Queiroz.
Para as pessoas ficarem mais fácil, é ali do lado mesmo do Senai, né, perto daí da antiga estação, porque quando a gente fala bairro Maria de Queiroz, muita gente às vezes não consegue ali se localizar, né? Júlia, nessa questão do que hoje vem sendo ofertado de oportunidades aqui, você tocou nessa questão ambiental, que é uma questão muito... você falou que a Firjan, inclusive, tem uma consultoria específica nesse sentido, né? Porque os próprios editais e as próprias empresas, as grandes empresas, elas exigem também que esses fornecedores tenham essa preocupação ambiental, com a questão da sustentabilidade, né? Uhum. Como é que existem capacitações específicas nesse sentido? Existem sim, Rodrigo. A gente tem um módulo dentro da Firjan. Existe uma entidade que eu não sei se todos conhecem, que é a IEL. IEL é o Instituto Evaldo Lodge, que é o braço de capacitação empresarial. O Senai é o braço de capacitação técnica profissional. E o IEL, que é uma entidade do Instituto Nacional, que também tem todos os estados ali ligados às federações, é o nosso braço de capacitação empresarial. E dentro dele a gente tem um módulo específico de programas para micro e pequenos gestores, né, de empresas, e a gente tem uma capacitação exclusiva em ESG, em boas práticas de ESG. O ESG, o E é da parte do ambiental, de environment do inglês, né? O S de social e o G de governança. Então, a gente justamente orienta como é que cada um, dentro da sua realidade, dentro da sua pequena empresa, pode adotar as práticas necessárias para isso. E, além disso, o Senai também oferece consultoria também, especializada também para as empresas também que desejam adotar práticas ali mais sustentáveis também, tá? Então, tem o curso de capacitação, para quem é associado, tem a assessoria do ponto de vista da nossa área de sustentabilidade com essas práticas, e tem também para quem quer uma consultoria aplicada ao negócio, né, além da capacitação, o Senai também oferece. Então, tem esse tripé: assessoria, capacitação empresarial e também consultoria Senai in loco para as empresas também que desejarem, tá? E aí o curso, né, tanto a capacitação quanto a consultoria, para associado e não associado, tá? Só tem distinção. Quem é associado em geral consegue ter um benefício ali no valor desses cursos das consultorias. Tá certo. Marco Antônio? Pois não. 8 horas agora. Podemos fazer um break? Eu acho que a gente pode liberar a Júlia. Claro. E a gente volta falando um pouco mais sobre... Vamos concluir com ela, pedir para ela reforçar o convite a todo mundo para estar participando desse evento agora de quinta-feira, né? Uhum. E aí a gente volta e faz aí as manchetes, fala um pouquinho sobre a edição da Folha de sábado e também o que está na Folha Online hoje, né? Principalmente essas questões da mudança do trânsito, que é muito importante a gente orientar o motorista que está saindo de casa agora para trabalhar, que está tendo aí intervenções tanto na Tenente Coronel Cardoso, com intervenções entre ali a Barão de Miracema e a José Alves de Azevedo. Então, se você está saindo de casa, aí vai ter interdição naquele trecho para que seja feita a obra de recapeamento asfáltico ali. Também tem mudança lá na região da Pecuária, Parque Leopoldina, né? E todas essas intervenções vão seguir aí durante toda a semana. Então, daqui a pouquinho a gente traz essas informações sobre essas mudanças no trânsito. Com a Júlia, antes de finalizar, Júlia, eu queria que você mais uma vez reforçasse quem é que pode participar do evento, a partir de que horas, como é que faz para se inscrever, né? E quem vão ser os parceiros que vão estar com vocês nessa quinta-feira especial aí, voltada ao pequeno empresário e o microempresário, que, como a gente falou, representa 95% dos 1.700 estabelecimentos empresariais que existem aqui na região norte fluminense. Bom, reforçando o convite, você microempresário, pequeno empresário, você microempreendedor individual, você que conhece um amigo empresário, nós esperamos todos aqui na quinta-feira, dia 13 de julho, às 9 da manhã, para o credenciamento. Do evento começa às 9h30, para as pequenas empresas saberem sobre oportunidades de negócio, assessoria de crédito e como se conectar com outras empresas e ter assessorias e ter todo o apoio para o seu negócio, tá? Nós esperamos todos, então, na representação regional da Firjan, que fica ali do ladinho da unidade do Senai, na Rua Bruno de Azevedo, número 37. O evento é totalmente gratuito, né, para empresas associadas e não associadas à Firjan, de qualquer setor, tá? E nesse dia vamos ter, então, Firjan da Pequena Empresa apresentando todas as iniciativas, Rio Mais Digital, que é uma iniciativa da Firjan em parceria com o Mercado Livre, maior plataforma de e-commerce da América Latina, equipe de núcleo de acesso a crédito da Firjan,
a AGRIO, que é a Agência de Fomento ao Crédito do Governo do Estado, a nossa equipe de associativismo também, à disposição de todos que quiserem conhecer um pouco mais como funciona a Firjan, o SESI, o SENAI e o IEL. O evento é gratuito e vai contar com informações gerais e atendimento individualizado também. Esperamos todos. Para se inscrever, basta acessar o site da Firjan, que lá está disponível também. Nas nossas redes sociais, o LinkedIn da Firjan também, Instagram da Firjan, vocês encontram também o link de acesso. Esperamos todos. Muito obrigado, Júlia Nicolau, coordenadora de análise, suporte e competitividade empresarial da Firjan. São 8h04, nós vamos a um pequeno intervalo agora e eu volto daqui a pouquinho com o Rodrigo Gonçalves e aí a gente bate um papo sobre exatamente a edição de sábado do Jornal Folha da Manhã, o que está no online, principalmente sobre a nossa cidade. Tem muita coisa para conversar, né, Rodrigo? Exatamente. Agradecer mais uma vez a Júlia e dizer que o espaço está sempre aberto. Acho que são iniciativas como essa que a gente vai fazer com que a nossa região realmente desenvolva e acompanhe todos esses desenvolvimentos que está chegando até aqui. Não adianta a gente receber grandes empresas aqui e o nosso negócio aqui em Campos, as nossas empresas cada vez mais estarem encolhendo, não conseguindo acompanhar essa realidade. Então, acho que a Firjan está dando essa oportunidade para que o empresário possa estar dialogando, tirando suas dúvidas, ampliando seus horizontes, né, para que eles sobrevivam. Né, porque a gente sabe que não é fácil também para o pequeno empresário, para o microempresário, se manter no mercado, mas também se ele não fizer a parte dele, em estar se qualificando, buscando crédito, né, acho que é importante falar sobre isso também, né, essas possibilidades de crédito que existem. Acho que até mesmo a própria prefeitura, através do Fundo de Desenvolvimento de Campos, o Fundecam, oportuniza isso também em parceria com instituições bancárias. Então, eu acho que é isso, buscar crédito, né, mas, acima de tudo, buscar dinamismo para poder manter esse crédito, conseguir dar conta dele, né, e, acima de tudo, absorver toda essa demanda que o mercado hoje está oferecendo, que está crescendo, né, mas a gente precisa estar atento aí a essas oportunidades para se qualificar, para poder dialogar, para poder ampliar aí a sua atuação. Valeu então, valeu Júlia, valeu, obrigado pela sua participação e daqui a pouquinho eu volto com o Rodrigo aqui para a gente bater um papo, principalmente sobre as manchetes da Folha da Manhã e do online e o que está ocorrendo na nossa cidade. Daqui a pouquinho voltamos. Está na hora de economizar energia com a Eletricampos. 8h06 agora. Querendo economizar, não aguenta mais pagar caro na conta de energia? Dinheiro não cai do céu, mas pode vir do sol. A Eletricampos Energia Solar é pioneira e especialista em soluções, manutenções, monitoramento